diabo, né, Carlão? Está vendo quando a verdade vem do alto céu, as coisas que acontecem? Pode deixar isso, não medita não, pessoal. Deixa isso tudo aí. Amém? Não é só para nós, aqueles que estão lá precisam ver as verdades de Deus. Queridos, o inimigo tenta impedir a verdade de chegar nos corações, tenta impedir a verdade de chegar na vida das pessoas. É isso que ele faz comigo, com você, com qualquer um. Aqui chegou a verdade, foi impedido de chegar a verdade na vida dessas pessoas aqui, ó, desse relato que nós vamos trazer aqui para os irmãos. Lucas 16, versículo 22. Lucas 16, versículo 22. Que coisa! Glória a Deus! É a passagem do rico e do Lázaro. Daquele pobre Lázaro, não o Lázaro amigo de Jesus, mas outro Lázaro, e do rico. São os textos que o Senhor traz para avivar o nosso coração, para abrir o nosso coração, para os nossos olhos enxergar, para a gente ser rápido em enxergar as coisas de Deus. E nós lemos o texto, até choramos, ficamos até emocionados, mas não entendemos o que o Senhor quer nos passar, o que o Senhor quer nos mostrar. Então, enquanto a vida, a fôlego, a mudança, a transformação, a cura, a mover, a salvação, depois que morreu não há mais nada disso, não acontece mais nada disso. Aqui está na história de Lázaro, o pobre e o rico. Escute, havia um homem, amém? 16, 19? Amém. 16, Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães viviam a lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. Ponto. Morreram os dois. Um reconheceu o Senhor, não olhou para as chagas, para os males, e no seu íntimo foi o Senhor: me poupa e me leva com o Senhor. Comia das migalhas, os cães lambiam suas feridas. Onde que fala que esse Lázaro aqui reclamou? Deu uns bicudos nos cãozinhos. Ele suportou. O rico vivia saciado, vivia muito bom, cercado de amigos, os seus irmãos, seus parentes, tinha uma vida maravilhosa, uma vida boa. Morreu também. Então o pobre morre e o rico também morre. Amém? O que tem e o que não tem, morre todo mundo. Esquenta a cabeça com isso não. Mas no versículo 22 o negócio estreita, queridos. No versículo 23, aliás, o negócio estreita. No Hades, onde estava sendo atormentado, o rico, vou ler o 22 também. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Ponto. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima, olha a diferença, e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar de um lado
do nosso lado para o seu e do seu para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Vou parar aqui um pouquinho. Meu irmão faleceu, um foi para o inferno e o outro foi para o céu. Aí, o que foi para o inferno, pela primeira vez olhou para o céu. Tinha tudo aqui nessa terra, olhava só para o que estava à sua volta. Muito rico, então tinha muita gente que gostava, muita gente que adulava, bajulava, e ela achava que era amigos, ela achava que era pessoa poderosa, que se ele morresse, essas pessoas, ele estaria muito bem, porque ele fez muita coisa boa, mas aquele necessitado que precisava de uma mão estendida desse rico, na porta da casa dele, ele não fez nada. E muitas vezes os servos desse homem, com dó, levavam as migalhas, os sobejos para aquele homem. Aquele homem em chagas, esse homem rico, podia ter acolhido ele, mandado tratar as feridas dele, o ajudado, o encaminhado, e depois mandasse ele seguir o caminho dele. Ele teve toda a oportunidade de mudar. Muitas vezes nós temos toda a oportunidade de ver e mudar, de ver as coisas, de ver o entendimento da palavra e mudar. Mas somos ricos. Ricos do nosso eu, ricos da nossa arrogância, ricos em tantas coisas, menos as riquezas verdadeiras de Deus. Só que tem que um foi para o Hades, um foi para o inferno, o outro foi para o céu. Quando o negócio apertou no inferno, porque o sofrimento é intenso, aí ele olhou para cima. Aí ele olhou para cima, ele não viu o trono de Deus, ele viu Abraão e o Lázaro. Conhecia a história ou não? Porque pai Abraão, então ele conhecia os livros de Moisés, ele conhecia as histórias de Israel, ele sabia as coisas de Deus, mas não fez nada para Deus. Tem muita gente que hoje está na casa de Deus, faz um monte de coisa para os homens, para a vida, para si mesmo, e não faz nada para Deus. Então depois não reclama. Vamos continuar aqui. Versículo 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Está vendo quando os olhos não são abertos? Está vendo quando as pessoas não entendem as coisas? Está vendo que no momento de dificuldade, de desespero, sai apelando qualquer coisa? Não tem mais jeito, querido. Ou nós fazemos em vida, ou nós buscamos em vida, ou então a solução é só no juízo. E aí você sabe o que acontece aqui. Recebeu a justa condenação, estava lá no tormento, só lá que ele levantou os olhos. Tem pessoas que estão na última ali, só aí levanta os olhos. Mas muitos levantam os olhos para cobrar de Deus. Muitos levantam os olhos para falar assim: Deus, o que eu fiz para merecer isso aqui? Eu não quero isso não. E muitos não conseguem nem falar nada. Muitos zombam da palavra de Deus. Morreu, acabou, estou nem aí. Depois a gente vê o que vai acontecer lá. Aí igual as propagandas que a gente vê na televisão, que vocês conhecem. O inferno vira um lugar geladinho, tranquilo. Está vendo como é que Satanás lança as mentiras e todo mundo aceita? Lança as mentiras e todo mundo gosta? Isso é para tirar o povo da presença de Deus. Não vou contar como é que é, vocês conhecem as propagandas. Pegam as coisas de Deus e zombam delas. E aqui está a prova do que acontece. Não fez nada quando estava em vida. Morreu, acabou, meu irmão. Aí vem o juízo. Deixa eu ir lá falar com meus 5 irmãos. Os 5 irmãos também eram tudo perverso. Deixa eu falar com eles, porque nem se ressuscitasse. Você viu aqui o texto. Se eles não ouvem, aquele que está vivo, que proclama o Evangelho, que mostra para eles o caminho, que mostra para eles como que é a salvação, que não ouve os profetas, as revelações, as coisas de Deus, isso não os convence.
Alguém ressuscitar dentre os mortos? Jesus ressuscitou. Andou 40 dias e 40 noites nessa terra. Nenhum crente ardia no coração dele que era Jesus. Se aqueles irmãos, aqueles discípulos estivessem realmente em Cristo, cheios do poder de Deus, assim que Jesus apresentasse a eles, tinha que ter dúvida, Francisco? Não. Tinha que ter receio? Não. É um fantasma. Ah, não, é um espírito. Não, não é Jesus. Para já prostrar nos pés dele. Aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, o Senhor conversou com eles, perguntou quem morreu, quem ressurgiu, o que aconteceu. Ah, quando chegou lá na casa deles, foi comer um pedaço de pão com eles. Aí Jesus deu-se a conhecer a eles. Jesus que deu-se a conhecer a eles. Cadê os olhos espirituais? Não olhar e vir o Senhor da glória. Irmão, as coisas acontecem quando nós estamos vivos, quando nós estamos reunidos aqui, como nós estamos, falando das coisas de Deus, absorvendo as coisas de Deus. Aí tem como mudar, aí tem como ter solução. Ele olhou para cima muito tarde. Não olha para cima tarde não, irmão. Se depois que estourar tudo, que acabar tudo, você vai olhar para cima, já era. Você tem que olhar para cima agora. Você tem que clamar ao Senhor agora, enquanto tem vida, enquanto corre sangue em você vivo, enquanto as coisas de Deus borbulham dentro de você e você vê. Agora depois de morrer, você vai chamar o quê? Tem muita gente que já morreu espiritual, meu irmão, você sabe disso. Aqui mostra uma morte física, mas a morte espiritual embutida aqui é pior ainda. Que tem muita gente que abandonou o Evangelho, largou a Bíblia está lá escondida, ou perdeu a Bíblia, ou jogou a Bíblia fora, ou deu a Bíblia para alguém. Isso não é para mim mais não, então para você que está para você. Passou a bênção para o outro, pegou o talento e entregou porque tinha mais. As coisas estão acontecendo assim, meu irmão. Mortes espirituais. Aí olham para cima. Aí é complicado. Por isso que Deus está te respondendo. Muitas pessoas não voltam para o Evangelho, porque já não veio para o Evangelho. Não volta, meu irmão. Você pode ir lá no laço. Nós já fizemos aqui, já corremos atrás de muita gente. Não querem. Não querem. É ao ponto de a gente chorar. Ao ponto de a gente falar, puxa vida, por que não vê? Eu vou lá, então esfrega dele. Não esfrega dele. Não veio. Ricos. Ricos nos seus ventres. Ricos nas suas opiniões. Ricos nos seus pensamentos. Ricos nos seus jeitos. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que faz para mim. Perderam. Perderam. Perderam, meus queridos. Perderam. Você já reparou que você não consegue? Quando uma pessoa desvia mesmo, abandona, o espírito é retirado. É impossível que você não percebe que a pessoa morreu, querido. Sabe quando Paulo falou para isso, você nem ora? Não tem jeito, queridos. Não tem jeito, eles negam Deus. Eles culpam todo mundo menos ele. Quando esse rico reconheceu, já era tarde. Quando eles reconheceram, já é tarde. Tocou a trombeta, o povo foi embora, já perdeu, meu irmão. Se na graça não reconhece Jesus, vai reconhecer Jesus na espada? Vai reconhecer Jesus? Vai acreditar na mentira do anticristo? Vai beijar a mão do anticristo? Vai cumprir? Vai deixar colocar a unção do diabo neles e não as coisas de Deus? Não se engana, meu irmão. Então você ora e intercede para você ir na primeira, para você ir na recitação na primeira. Quando chamar lá, se estiver lá no túmulo, lá chamar, sacudir, você levantar. Botar um osso seu aqui, um outro osso lá, botar onde é que for, Deus faz você de novo. Ele não fez lá no vale dos ossos, faz você de novo, osso com osso, junta tudo e põe você de pé, e põe você de um corpo glorificado. E aí, queridos, como é que é essa história de nossas vidas? Vamos esperar a casa cair para tentar consertar a casa? Ou antes da casa cair, dá um jeito. Começar a reformar essa casa aí, meu. Quando Jesus chegou em Jerusalém, ele ergueu os olhos e olhou para Jerusalém. E chorou e lamentou em Jerusalém. Ah, se soubesse quem está aqui. Ah, se os seus olhos ficassem abertos e você soubesse quem está aqui. Lucas 19. Lucas 19, versículo
41. 19 e 41, amém? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto é oculto aos seus olhos. Por que era oculto aos olhos deles? Acreditavam que Jesus era o Messias? Viram tudo aquilo ali que foi feito, toda a profecia se cumprindo, eles num jumentinho, aí eles colocando ramos e jogando as coisas, e Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e toda Jerusalém recusou isso, por causa dos seus pecados. O que aconteceu ali, queridos? Não foi culpa do Senhor, é oculto aos seus olhos, porque vocês não creem nesse que está chegando. Eles esperavam um Cristo, um Senhor, ditador, duro, político, que ganharia tudo, sabe, a ferro e fogo, e ia colocar Israel e Jerusalém no top mais alto da história. Mas não era esse o fundamento da coisa. Era espiritual. E só quem está no mundo espiritual que entende essas coisas. Que coisa! Eles entenderiam que era aquele que trazia a verdadeira paz. Mas eles estavam ocultos, porque os seus corações, as suas mentes, não aceitavam aquilo. Se você olhar lá, tinha muitas mulheres, muitas crianças, e muitos velhos engrandecendo ao Senhor, quando ele entrou. E os que o seguiam. E muitos só no embalo. Em Jerusalém, do mesmo jeito que estava, ficou. E ele lamentou, porque ele sabia o que ia acontecer com ela. Versículo 43. Virão dias, amém? Amém. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão, e de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra. Por quê? Porque vocês não reconheceram a oportunidade que Deus lhe concedeu. Triste. 44. Também os lançarão por terra, você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Louvor. Reconheça hoje a oportunidade que Deus está te dando. Reconheça hoje a oportunidade que o Senhor está falando.